Ele falou aqui, professor, gostaria de perguntar sobre os rios Fison, Géon, Tigre e Eufrates. Uhum. Deles, eu achei na internet só o Fison, Tigre e Eufrates. Onde se localiza o rio Géon? Uhum. Na verdade, os 4 rios que você está citando são os 4 rios do Jardim do Éden, né? É o Pison, o Pishon, como fala em hebraico, você tem o Tigre, o Eufrates, e aqui no livro do Gênesis menciona esses 4 livros. Eu vou ler aqui só para a galera entender. Aqui ele fala, quando Deus criou o Jardim do Éden, fala o seguinte, Gênesis capítulo 2, eu não pus a minha lente de contato aqui, verso 8. E o Senhor plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs o homem que havia formado. Aí diz assim, um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia repartindo-se em 4 braços. O primeiro é o Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é boa, etc, etc. O nome do segundo é o Gihom, ou Gion, que está aqui, o Gihom, em hebraico. É o rio que rodeia a terra de Cuxi. O nome do terceiro é o Tigre, e o que está ao leste da Síria. E o quarto é o rio Eufrates. Na verdade, nós temos o Gihom, você tem uma fonte chamada Fonte de Gihom, em Jerusalém, mas ela não é um rio, então não tem nada a ver com esse rio aqui. O rio Tigre e Eufrates você tem lá na Mesopotâmia. Só que alguns comentaristas pensam que os atuais Tigre e Eufrates, assim, o Pison, ninguém sabe onde seria. E nem o Gihom, também, porque o Gihom não é a fonte do Gihom em Jerusalém. Então tem todo um debate, onde é que estariam esses rios hoje? Alguns pensam que poderia ser o rio Nilo, o rio Jordão, o Tigre e Eufrates. Mas não bate a coordenada geográfica aqui, porque fala que era um rio que se dividia em 4 braços. E nenhum desses 4 rios aí, o Nilo, o Jordão, o Tigre e Eufrates, todos vêm de um mesmo braço. Um abraço, Helene. Não vem. Então, nós não podemos saber. Uma hipótese que aqui faz sentido para mim é que como esses rios eram pré-diluvianos e a Terra foi completamente mudada a partir de um catastrofismo que teve a divisão dos continentes e tudo mais, não sobrou nada antes dessa catástrofe em termos geográficos para dizer que é o mesmo. Então, na minha opinião, o rio Tigre e Eufrates que há hoje na Mesopotâmia não é o mesmo Tigre e Eufrates mencionado aqui no Gênesis. São apenas rebatismos que foram feitos a partir de uma cultura anterior. Como nós temos no Brasil Nova Odessa, Nova Venécia, Nova Hamburgo, Nova Friburgo, mas todas essas cidades, na verdade, são apenas rebatismos locais de cidades europeias. Belém, são pessoas, Belém do Pará, então são pessoas que vieram, tem Palestina lá no Ceará, são pessoas que vieram de lá e rebatizaram a região com o nome dos seus ancestrais. Então, como os sobreviventes do dilúvio, da catástrofe, foram primariamente morar na Mesopotâmia e fundar as primeiras cidades, Erech, Eridu, Ur, Lagash e outras mais ali, do entroncamento ali da Suméria, as cidades sumerianas, eles começaram a rebatizar aqueles lugares com nomes de rios dos antepassados. É aí que nós temos o Tigre e o Eufrates. Essa é a resposta. E tem também essa onde seria a Babilônia, o Jardim do Éden, o Jardim Suspenso da Babilônia. Alguns até pensam, por exemplo, que o Jardim do Éden era onde hoje é Jerusalém. Existe uma tradição judaica a esse respeito. Os muçulmanos já têm uma tradição que o Jardim do Éden seria ali em Meca, perto de Meca, porque você tem a Caaba lá que, segundo a tradição, foi um pedaço do Jardim do Éden que Abraão ou Ibrahim teria dado a Ismael. Então você tem várias tradições aí. Agora, certeza arqueológica... O Iraque seria a Babilônia. Babilônia, Iraque seria a Babilônia. Iraque é a região da Babilônia. E o berço da civilização humana, que começa ali, exatamente. No Crescente Fértil, que pega o Iraque e uma parte hoje também da Síria. E a gente consegue saber mais ou menos como que era a vegetação? Sim, se era diferente? Há estudos sobre isso, há estudos, inclusive de inundações e tudo. Ali nessa região, nesse entroncamento do Tigre e Eufrates, para aproveitar a pergunta do Leandro aí, você tem, olha quantas invenções importantes houve ali. Ou houveram, agora eu fiquei na dúvida houve, né? Porque é o verbo, quando tem, aí ele pode conjugar, quando não tem fica impessoal, né? Quantas inovações houve ali? Você teve ali a invenção da escrita, tudo na Suméria, a invenção da roda,
a invenção da matemática, embora alguns falem que a matemática foi uma descoberta, não uma invenção, mas de qualquer maneira, as operações matemáticas, os números podem ter sido uma descoberta, né? Porque a matemática é linguagem, mas de qualquer maneira as operações, fração, foram sumérios. Então eu já falei, olha, invenção da roda, invenção da escrita, invenção da agricultura, invenção da matemática, invenção da política, invenção da cidade com muros, invenção da agricultura, não sei se eu falei, Não. a invenção da roda, Tudo naquela região. a invenção da cerâmica, tudo foi na Mesopotâmia. Até, por exemplo, quando eu vi você conversando com o pessoal sobre os caçadores-coletores uma vez aqui, né? Quando os primeiros seres humanos começaram a habitar nessa região, eles eram caçadores-coletores. Então eles saíam andando e pegando coisas in natura. E como é que o cara descobriu que fazia mal ou não? É através da... Alguém morreu, opa, para não de come comer. mais, essa frutinha não dá. Mas era na base da sorte. E eles ficavam caçando animais. Mas quando eles caçavam os animais também, eles pegavam e só assavam a carne daquele bicho ali e comiam daquele jeito. Quando eles chegaram na região justamente ali onde está o Tigre e o Eufrates, eles viram que a terra era fértil. E eles começaram justamente a pegar irrigação do rio e trazer a irrigação do rio para cá e começaram a ver que aquele elemento que eles encontravam in natura, eles podiam plantar ali. Eles plantavam as sementes e viam que elas começavam a germinar. E eles começaram a fazer modificação genética. Já naquela época? Já naquela época. Já faziam modificação naquela época. A gente pensa que o pessoal era tudo assim, troglodita. Não. Observavam e... Por exemplo, a cebola antes não era comestível. Então eles tornaram a cebola alguma coisa comestível. A banana não é típica de lá, mas a primeira banana, ela era verde, era um negócio esquisito. A banana foi através de enxertos, de mudanças e tudo, que a banana se tornou comestível. Então eles começaram a pegar e foram modificando através de sementes, germinar, pegar de uma planta e colocar na outra, fazer todo aquele processo ali. E aí foi a agricultura. Aí depois eles fizeram uma outra coisa, inventaram a roda. Aí eles começaram a perceber com a invenção da roda que não precisava ficar puxando uma pedra de lá, que não, ele podia colocar a pedra em cima de uma carrinha e um animal, contração animal, puxar aquela pedra, aquele pedaço de pedra ali, então ele vinha muito mais fácil. Aí essa roda que eles inventaram, começaram a fazer com que ela virasse uma base para pegar a argila do rio e colocava a argila. Aí foi formando a primeira cerâmica. Aí eles perceberam que eles podiam pegar aquela cerâmica e colocar no fogo com uma água dentro e a água fervia. Aí eles pegaram aquela cebola e a carne que antes era só assada, eles começaram a pegar a cebola e via que ela soltava um caldinho, a água mudava de gosto. Colocavam a carne ali dentro. Agora a carne não era só assada, a carne também podia ser um guisado, um cozido da carne. Foi revolucionário. Essas invenções que eu estou falando aqui, que parecem coisas tão primárias, para a época foi a inteligência artificial daquele tempo. Mudou tudo. Foi a inteligência artificial daquele tempo. Falando de arqueologia também, aí na região de Turquia hoje descobriram o Goblet. Eu não consigo pronunciar o nome. Gobletepec, sei lá exatamente, que era uma cidade do período neolítico também, altamente sofisticada. E né? antiga pra caramba. E mais antiga que a Stonehenge. Da época dos coletores e caçadores, mas era um tipo de um templo. Exatamente, é anterior ao Stonehenge. É parecido com, mas era mais antigo. Que tá deixando os caras falando, pô, mas os caras eles paravam então em algum lugar para construir um templo. Exatamente. Tem uma cooperação. E são vários, né? São vários assim, e você vê por cima. Ainda há muitos mistérios do passado da humanidade. Isso que eu queria saber, o que a gente tem relacionado à Bíblia, de escavações, de coisas em cursos, de teoria. A Bíblia, a história bíblica,